Saudamos todos os nossos amigos, amigas, irmãos e irmãs, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Nos encontramos novamente para juntos estudarmos a Bíblia. É muito bom, gratificante estarmos com vocês cada dia e juntos indo aprendendo o que Deus requer e o que Deus espera de cada um de nós. Nós agradecemos a todos vocês que estudam conosco todos os dias, onde quer que vocês estejam, a vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila, vocês que compartilham esses estudos com outras pessoas, grupos, também vocês que clicam no dedinho de joinha, que isso ajuda o canal a ser visto por outras pessoas, porque o YouTube entende que as pessoas estão gostando do conteúdo e então oferece o canal para outras pessoas conhecerem também. Por isso que é importante clicar no dedinho de joinha. Queremos agradecer a vocês que nos escrevem dizendo de onde acompanham os estudos. Mandamos aqui um alô especial para Cláudia Silva, é de Araguaiana de Goiás. Luísa Osmar, é de Londrina, Paraná. Ivone Lopes, é da Itália. Vera Lúcia, é de Manaus. E Beatriz Silva Santos é da Argentina, ela mora na Argentina, e a mãe da Beatriz é a Vera Lúcia, lá de Manaus, e ela envia também esses estudos para sua filha todos os dias. E nós agradecemos a todos vocês que fazem isso, compartilhar os estudos. Isso é muito importante, porque assim nós estaremos pregando o Evangelho através das redes sociais. Nós agradecemos a todos que nos escrevem, mandaremos sempre alô para vocês, e iremos orar ao nosso Deus. Pai eterno, aqui nos encontramos diante da Tua presença para estudarmos a Tua palavra. Pedimos a unção do Teu Espírito Santo para que possamos entender e colocar em prática em nossa vida os Teus ensinamentos. Tenhas misericórdia, compaixão de cada um que estuda conosco a Bíblia todos os dias, dê vitórias nas suas lutas, nas suas tribulações, nas suas necessidades. Pedimos, Pai, que perdoe os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos dar sequência ao estudo. Começamos ontem e falamos a respeito das famílias, de Jacó, também de Isaac, de Abraão. Foram famílias disfuncionais, não foi uma família perfeita aos moldes cristãos, o que Deus requer de cada um de nós, porque todos nós temos as nossas lutas, os nossos problemas. E Jacó, como nós sabemos, ele teve 12 filhos e também teve filhas. Mas dos 12 filhos de Jacó surgiram as 12 tribos de Israel, porque Jacó ele teve o nome mudado para Israel. Mesmo Jacó tendo todos os problemas que ele teve, Isaac e também Abraão tiveram seus problemas, eles aparecem em Hebreus na galeria dos heróis da fé. E quando nós vemos pessoas com tantos problemas, lutas e defeitos serem considerados também heróis da fé, nós vemos que nós também temos a nossa oportunidade de fazer parte daqueles que estarão não somente no livro da Galeria da Fé, mas estaremos nos céus. Por quê? Porque Deus ele é misericordioso, a salvação é pela graça, pela fé em Jesus. E quando nós temos as nossas falhas, as nossas lutas, os nossos pecados, nós temos que reconhecer que pecamos, que falhamos, ir a Jesus e Ele nos perdoa. É por isso que as famílias de Abraão, Isaac e Jacó aparecem aqui na galeria dos heróis da fé, em Hebreus no capítulo 11. É possível que você também viva numa família disfuncional, uma família cheia de problemas. É possível, quem sabe, que você não se relaciona bem com sua mãe ou com o seu pai. Quem sabe você pode ter um pai autoritário, um pai que quer que as coisas sejam do jeito que ele está ensinando. É claro que quando criança nós temos que obedecer. Agora, depois que vamos amadurecendo, então as decisões são nossas, e às vezes os pais ficam irados porque os filhos não obedecem, não fazem aquilo que eles aprenderam. Mas é a vida.
cada um escolhe, tem a sua decisão, a sua escolha, e temos que respeitar, mesmo contrariando os pais, nós temos que aceitar. Por quê? Porque cada um tem o seu livre arbítrio. E então, nós sabemos que tem famílias que têm muita rivalidade entre irmãos, não se entendem. Tem famílias também que são perfeitas aos nossos olhos, né? Elas têm aqueles laços de afeto e, nesse caso, é um lugar de apoio onde o amor pode ser expresso abertamente. E José, ele foi criado num lar exatamente cheio de rivalidade, cheio de contendas. Os irmãos não se entendiam, primeiro que o pai era Jacó, claro, mas eram filhos de mães diferentes, várias mães. E então surgia muita contenda entre eles, ciúmes. Inclusive, os irmãos de José não aceitavam muito bem o fato de José ser um filho preferido do pai. Assim como Jacó, ele era o filho preferido da mãe, Rebeca, e Esaú era o filho preferido do pai, Isaque. E sabemos que quando nós deixamos transparecer para os nossos filhos essas preferências, isso desagrada os outros irmãos. E José, ele mesmo vivendo num lar cheio de problemas, cheio de defeitos, numa família disfuncional, ele escolheu servir o Deus de seu pai, o Deus de Jacó. Mesmo Jacó tendo todos os seus problemas, Jacó era um homem que confiava, que temia a Deus. E certo dia, quando José foi enviado por Jacó para ir ver como estavam os seus irmãos, que estavam cuidando do rebanho de Jacó. José foi, com aquela túnica bonita que o pai havia lhe dado, de várias cores. E quando ele vinha já longe, os irmãos viram: olha, lá vem o sonhador. Eles odiavam José. Mas José, na sua adolescência, ele estava com 17 anos, ele não tinha assim no seu coração aquela tristeza por seus irmãos não gostarem dele. José era um menino diferente. José, ele tinha escolhido adorar o Deus de seu pai, enquanto seus irmãos não se preocupavam com isso. E então tiveram uma ideia de matá-lo. Mas um dos seus irmãos disse: não vamos fazer isso, vamos jogá-lo dentro de um poço seco. E aí jogaram ele dentro de um poço seco. E a intenção desse irmão era que em determinado momento ele pudesse tirar José e mandar de volta para o pai. Só que passou uns mercadores, uns compradores de qualquer coisa que aparecia para comprar. Eles compravam, inclusive pessoas, eram os ismaelitas. E eles então tiveram a ideia: vamos vender para aqueles mercadores. E venderam José para os mercadores. José, com 17 anos agora, sendo levado como uma mercadoria, um escravo. Ele seria vendido lá no Egito. E assim aconteceu. E José, com 17 anos de idade agora, longe do seu pai, longe dos seus irmãos, ele se decide manter fiel a Deus. Ele tinha tudo para se rebelar, para se revoltar contra Deus. Mas esse Deus que meu pai serve, esse Deus que eu também decidi servir, porque ele permitiu que isso acontecesse comigo? José, é claro que deve ter passado coisas na mente dele, mas ele colocou no seu coração o firme propósito de servir a Deus, acontecesse o que acontecesse com ele. E chegando no Egito, ele foi vendido para a casa de Potifar, e lá ele foi trabalhar como um mordomo, cuidar da casa e dos negócios lá de Potifar. E então houve aquele problema que ele foi acusado injustamente de algo que ele não havia feito, que era tentar possuir a mulher de Potifar. Ela que estava insinuando, querendo ter um caso com ele.
Mas José disse: como eu cometeria tamanho pecado contra Deus? Veja que José, ele era fiel a Deus, ele tinha se decidido, mesmo na sua juventude. Então hoje, quando nós vemos pessoas reclamando: eu sou assim desse jeito porque meu pai, herdei do meu pai, eu faço isso porque... Ele sempre coloca, o porquê. Não, a decisão ela é individual, cada um tem que decidir a sua vida, o que vai fazer. Nós temos na palavra de Deus várias passagens bíblicas, nós não temos tempo para ler todas essas passagens, mas vamos citar aqui algumas. Por exemplo, em Deuteronômio capítulo 4, no verso 29, Deuteronômio capítulo 4, verso 29, a palavra de Deus diz: de lá, porém, vocês buscarão o Senhor seu Deus outra vez, e se o buscarem de todo o coração e de toda a alma, o encontrarão. Então aqui nós somos instados pela palavra de Deus a buscar o Senhor. Lemos também, ainda na palavra de Deus, em Josué, capítulo 24, Josué 24, e no verso 15, nós lemos aqui na palavra de Deus: mas se vocês se recusarem servir ao Senhor, escolham hoje a quem servirão. Escolherão servir os deuses aos quais seus antepassados serviam, além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês habitam. Quanto a mim, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Então, mais uma vez, a palavra de Deus nos convida para nós tomarmos uma decisão. O nosso compromisso temos que fazer nós pessoalmente com Deus. Ainda nós lemos em 1 Crônicas, capítulo 16, e no verso 11... 1 Crônicas 16, 11 diz assim: busquem o Senhor e sua força, busquem sua presença todo o tempo. Então a palavra de Deus, ela nos chama para um compromisso pessoal com Deus. E foi isso exatamente que José fez. Ele tomou a sua decisão de se manter fiel a Deus. E durante o restante dessa semana, nós vamos aqui estar tratando deste assunto, deste relacionamento de José com Deus e o que foi então que aconteceu com essa decisão que ele tomou de se manter fiel a Deus, mesmo em meio às adversidades. Que nós, irmãos, não coloquemos a culpa em ninguém por decisões erradas que nós tomamos em nossa vida. Não vamos colocar culpa em nossa família, por nós não termos sido amados pelos nossos pais ou pelos nossos irmãos, e nós fazemos coisas erradas porque meu pai também tinha problemas. Não, a decisão é individual, nós é que escolhemos. Que nós possamos ser orientados por Deus a fazer escolhas corretas e permanecer fiel a esse Deus que tanto nos ama e quer o melhor para cada um de nós. Nós agradecemos a todos que estiveram conosco hoje, estudando a Bíblia. Voltaremos amanhã, se Deus assim nos permitir. E Jesus, ele continua fazendo o convite a cada um de nós: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, e encontrareis descanso para as vossas almas. Mateus capítulo 11, versos 28 a 30. Que Deus nos abençoe.